Capítulo 3, Rituais em uma aliança. Jeremias 34:18 diz: E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Casamentos, formaturas, batizados, festas de aniversário. Amamos participar desses eventos. São momentos festivos nos quais amigos e familiares se reúnem em torno de um acontecimento. O que muitos não conseguem perceber é que estão participando de um ritual. O ritual nada mais é do que um cerimonial, ou seja, um conjunto de formalidades que devem ser observadas em qualquer ato solene ou festa pública ou religiosa. Segundo o dicionário de língua portuguesa, Michaelis. A água nunca pode faltar em um batizado. Os noivos devem trocar alianças e fazer juramentos. Um canudo deve ser entregue ao formando, assim como uma vela acesa deve ser assoprada pelo aniversariante. Se essas formalidades não forem cumpridas, tem-se a impressão de que todo o evento perdeu o seu significado. Assim como essas cerimônias estão carregadas de simbologia, o ritual de aliança de sangue também as tem. É impossível encontrar na história de vários povos, inclusive aqueles dos tempos bíblicos, registros desses rituais e o significado deles por detrás dos símbolos. O ritual sela a aliança, ilustrando as regras, os comportamentos e os valores que irão reger o compromisso firmado. Cada momento em um ritual é muitas vezes rico em princípios que expressam a verdadeira razão e a essência de todo aquele acontecimento. Entender a ideia de que está sendo transmitida por meio de cada símbolo embeleza e enriquece o ritual, uma vez que passamos a compreendê-lo. A seguir, algumas das simbologias presentes em uma aliança de sangue. Subtópico: troca da túnica. Muitas vezes julgamos as pessoas pelas suas roupas. Traçamos um perfil de quem a pessoa é apenas olhando o seu exterior. Isso é involuntário e, de certa forma, natural. Afinal, as roupas que vestimos revelam muito de quem somos. O status social, a profissão, os grupos com quem nos identificamos e até traços da personalidade são expressos nas vestimentas. Um excelente exemplo são as fardas militares. A corporação a que o indivíduo pertence, a hierarquia dentro dela, suas conquistas e até o seu nome estão estampados em sua roupa, caracterizando-o. Se em pleno século XXI as roupas ainda transmitem tanto da nossa personalidade, imagina nos tempos antigos. Cada povo tinha sua própria forma de se vestir, cada função tinha códigos de trajes específicos. Essa dimensão pessoal, grupal, era tão nítida e relevante para essas culturas que a roupa entrava no ritual de aliança como um símbolo de quem essa pessoa era, de sua identidade. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Perceba no texto que eles estão fazendo uma aliança. E como parte do ritual, Jonatas dá a Davi a sua capa e as suas vestes. Entregar ao outro a sua túnica era simbolicamente entregar a si mesmo àquela pessoa. É como se um estivesse dizendo ao outro: eu te dou a minha vida, todo o meu ser, tudo o que eu sou eu entrego a você. Subtópico: troca do cinto ou armas. O cinto em tempos antigos não servia apenas para segurar a calça ou como um simples objeto decorativo. O cinto era um suporte para as armas. Os objetos que um homem carregava para se proteger, defender ou guerrear estavam em seu cinto. O ato de dar o cinto a outro era uma expressão de entrega de proteção. A partir daquele momento, um compromisso de proteção é estabelecido. Um está dizendo ao outro que está disposto a guerrear por ele em toda e qualquer situação. Se um dos dois estiver debaixo de ameaças de guerra, a proteção e defesa é garantida. Esse ato expressa: quem luta contra você, luta contra mim. Como a simbologia é bélica, em algumas ocasiões não se trocavam os cintos, mas sim as armas. No exemplo que vimos acima, da aliança de Jonatas com Davi, Jonatas entrega tanto o cinto quanto as armas. Subtópico: corte do animal. Um compromisso de vida e morte deve ser estabelecido ao se cortar uma aliança. Por isso, no rito, há o momento do sacrifício. Um animal é partido ao meio e suas partes são colocadas paralelamente, uma em frente à outra.
As duas pessoas que estão cortando a aliança ficam entre essas partes, de costas uma para a outra e de frente para as metades do sacrifício. Elas começam então a caminhar ao redor das partes do animal, formando um 8 no chão. Cada pessoa segue por uma direção diferente, começando de costas, mas terminando frente a frente. O animal partido representa os indivíduos que estão entrando em aliança. Eles estão simbolicamente morrendo naquele momento. Enquanto caminham entre as metades, as duas pessoas pronunciam a maldição da aliança, ou seja, as consequências da quebra do compromisso, apontando para as metades. É dito algo próximo disto: que Deus faça o mesmo a mim, e ainda mais se eu quebrar esta aliança. Que ele parta-me ao meio e alimente os urubus com a minha carne, porque eu tentei quebrar o mais sagrado de todos os pactos. Vale destacar que elas não declaravam castigos ou prisões, pois quebrar um pacto de sangue não deveria ter outra consequência a não ser a morte. Jeremias 34, 18 a 20 diz: entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Para que uma aliança seja estabelecida, a morte deve estar sempre envolvida. Certo de que a aliança leva à união absoluta entre dois indivíduos, como eles poderão viver verdadeiramente unidos a alguém se não morrerem para si mesmos? Ao andar pelo meio do animal partido, eles estavam desistindo dos seus direitos e da sua própria vida, a fim de começar uma nova vida com o seu aliado até a morte. Toda aliança verdadeira expressa esse compromisso de vida e morte. Robertson explica que a representação da morte é essencial ao estabelecimento de uma aliança. O animal consagrado deve ser morto para produzir uma aliança, mas não é de todo necessário que uma parte ligada à aliança realmente morra. A morte simbólica da individualidade deve acontecer para dar origem a uma nova vida de unidade. Subtópico: mistura do sangue. Uma incisão é realizada na palma da mão ou no pulso de cada uma das pessoas que estão firmando a aliança, e elas unem aquele corte por meio de um aperto de mão, ou união dos pulsos, para que o sangue se misture. Como já vimos, o sangue simboliza a vida. Logo, a vida delas está se unindo e se transformando em uma só. Elas passam a compreender que têm agora uma nova vida, e mais do que isso, uma nova natureza. Trumbull explica que essa mistura é a transferência da vida com tudo que a vida inclui. A mistura do sangue, através de sua transferência, tem sido entendida como equivalente a uma mistura de naturezas. Duas naturezas deste mundo misturadas, pela mistura do sangue, têm sido consideradas como constituindo, desde então, um sangue, uma vida, uma natureza, uma alma em dois organismos. Geralmente é nesse momento que elas declaram um ao outro as promessas e os juramentos da aliança. Subtópico: cicatriz. Após o corte com derramamento de sangue, a cicatriz resultante se torna um selo da aliança. Cinzas ou pólvora são colocados sobre o corte para que essa cicatriz possa ser diferenciada de todas as outras. Uma marca forte ficará no lugar da incisão, pois essa marca servirá como testemunho permanente dessa aliança e uma constante lembrança dos direitos e deveres nela contidos. A cicatriz é um selo da aliança e deve ser honrado como tal. A circuncisão é um exemplo de corte que deixa uma cicatriz, um memorial permanente de uma aliança. Subtópico: troca de nomes. Em alguns rituais, cada parte recebe o sobrenome, ou pelo menos uma parte do nome do outro. O nome carrega a identidade, a autoridade e o legado de uma pessoa. A partir desse momento, os direitos, bens, dívidas e responsabilidades são compartilhados. Tudo que o nome de um tem direito, o outro agora passa a ter também. Minha esposa, por exemplo, ao receber meu sobrenome, passou a ter também uma nova identidade. É interessante que quando duas pessoas se casam, a certidão de nascimento de ambos é arquivada e elas recebem uma nova certidão. Elas são agora uma nova pessoa. Mesmo que um dia o divórcio aconteça, elas não receberão de volta a certidão de nascimento.
Não há mais como voltar a ser quem éramos antes, após nos unirmos em aliança. Sobrenomes famosos como Da Vinci, Gates, Jobs, Hitler e outros podem mudar completamente a maneira como uma pessoa é tratada ou vista em um lugar. Pessoas podem ser beneficiadas em diversas situações simplesmente por carregarem um nome. Quem já viu uma pessoa ser beneficiada em uma seleção de emprego simplesmente por ser filho do fulano? Sabe muito bem o que a autoridade de um nome pode fazer. A autoridade de um nome está diretamente relacionada ao legado que aquele nome carrega. Subtópico: declaração. Em toda aliança, há um momento em que as palavras de compromisso são pronunciadas. Diante de testemunhas, os termos da aliança são declarados, assim como as listas de bens, responsabilidades ou dívidas. Subtópico: refeição. Em muitas culturas, para completar a aliança, há um momento em que se deve comer junto. Normalmente, as pessoas que cortavam a aliança comiam carne e bebiam sangue. Porém, entre os hebreus não era assim. Uma vez que eram proibidos de comer carne com sangue, nesse momento da refeição eles substituíam a carne pelo pão e o sangue pelo vinho. Elas partiam o pão e serviam os pedaços um ao outro, dizendo: isso significa o meu corpo e eu coloco em você. Logo após, serviam um ao outro o vinho, dizendo: isso é o símbolo da vida do meu sangue, que agora é a vida do seu sangue. Simbolicamente, havia o entendimento de que agora um está dentro do outro, pois se alimentaram um do outro. Ou seja, onde um for, o outro sempre estará e vice-versa. Subtópico: memorial. Além da cicatriz, que era um memorial no próprio corpo dos que estavam aliançados, era comum estabelecerem outro memorial externo que pudesse durar por gerações. A Bíblia é rica de tais memoriais: altares de pedras, fêmeas de um rebanho, Shabat, as festas veterotestamentárias, selos que tinham o potencial de perdurar e trazer à memória a aliança à qual pertenciam. Um exemplo particularmente interessante era a prática de plantar uma árvore e derramar sangue sobre ela. As árvores são conhecidas por sua longevidade. Assim, todas as futuras gerações, ao virem aquela árvore manchada de sangue, se lembrariam que ali uma aliança foi firmada. Ao observar todas essas simbologias, é evidente a fusão de vida, a proteção e o compromisso integral com o outro. Todos esses elementos estão envolvidos em uma aliança de sangue. Vale lembrar que as verdades dessa aliança vão se tornando mais claras como o raiar do dia ao contemplarmos o pacto de Deus com o homem.